Carnaval e espiritualidade. Será que se abrem portões do umbral? Será que você pode ser tomado por energias negativas nessa época? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Gomes, esse é um canal que fala sobre mediunidade, espiritualidade, sobre ciências mentais. E se você gostar do vídeo somente lá no final, você curte o vídeo. E se você me conhece, sabe que eu sou muito cuidadoso em tratar certos assuntos e trato pela experiência que eu tenho com a mediunidade, com energias, com contatos espirituais, todas essas coisas. Então, eu não gosto de inventar situações e dificultar ainda mais o seu conhecimento. Bem, nós vamos falar sobre esse assunto importante, que é essa época que chega do ano que é chamada Carnaval. Veja que existe muito do lado, no sentido espiritual, no sentido, digamos assim, espírita ou de certas crenças, que esta época ela é tomada por uma energia negativa, por uma aura negativa. Tem pessoas que falam até que se abrem portões do umbral onde saem espíritos trevosos para atacar as pessoas e tomar as pessoas de assalto. Vejam, vamos abordar aí cada parte, cada pedacinho. Veja, o ser humano ele tem em cada época, né, do ano, né, na nossa sociedade de hoje, certas sazonalidades, certas comemorações, festas, dias santos que provêm da religião, provêm da cultura e de uma série de questões, e principalmente do marketing, da publicidade, do consumo, da venda. Então essas épocas elas são cada vez mais impulsionadas com o objetivo também de se obter ganhos. Bem, nós sabemos que o carnaval ele não tem uma origem muito boa, né? Fala-se de festas antigas, de orgias, outros falam de festa da carne, cada um dá um significado. Bem, muitas coisas se transformam com o tempo, se modificam, umas se melhoram, outras até se degradam, né? E o carnaval em si, ele tem dois aspectos. Visão de alguns espíritas ou espiritualistas. Época do ano que praticamente o diabo sai da toca, né? Os espíritos saem do umbral e vão acessar as pessoas e tudo mais. Tem pessoas que falam que existem portas, né, que se abrem, que é permitido, é dada uma autorização para essas portas se abrirem, as pessoas saírem do umbral. E existe um outro lado. Uhum. Neste lado espiritual que se fala desta maldade, desta energia negativa, é claro, você remete às pessoas que fazem um mau uso de tudo. Não é só do carnaval, de qualquer situação. Qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comemoração é motivo para mergulhar nos excessos, nos vícios de todo tipo e tudo que prejudica física e espiritualmente. Porém, existe o outro lado do carnaval, o lado da arte, o lado das pessoas que trabalham para promover os desfiles, o lado dos projetos sociais que vivem dessa cultura, as pessoas que realmente não estão lá pela festa exatamente. A festa está no bojo da cultura, mas elas estão lá, por exemplo, porque também vivem aquilo como fonte de renda, fonte do alimento, fonte da educação, que dali que parte da costura, do produzir a fantasia, do organizar os carros, do contratar artistas, costureiros, pintores, escultores, dançarinos e uma série de situações. Se você for observar, existem dois lados, existe uma ambiguidade, existe uma dualidade no carnaval. A pessoa que vai pela festa da alegria e da arte. E existe a pessoa que vai pela festa da carne, do excesso do pecado. Que lado nós estamos valorizando? Que lado nós podemos olhar por esses dois pontos? E aí eu pergunto, você que é médium, que é espírita, espiritualista, você pode ir no carnaval? Talvez você diga, Anderson, não posso, porque você aprendeu assim. Mas você pode. Você pode. A questão é, muito cuidado onde você vai. Em que você vai.
como são as influências de onde você está e se você tem tendência a mergulhar em excessos. Se você tem tendência a mergulhar em excessos, não vai em nenhum lugar destes. Agora, se você é uma pessoa controlada, comedida, gosta da festa e da alegria, vá. Existem lugares, como até na minha cidade aqui, tem o carnaval para as crianças, onde os pais levam as crianças para dançar, para brincar com os outros amiguinhos e tudo mais. Como que em algum momento você vai imaginar aquele carnaval da carne, do sexo e da selvageria incutido nisso? Não tem como. Não tem como. Então vejam que são dois mundos diferentes. A questão é de onde você está olhando. De que ponto você está olhando. O que seduz os teus olhos, o que te arrasta e o que você teme. Então é isso que define muito as coisas. Um outro ponto bem interessante que é importantíssimo nós abordarmos e você não pode deixar, né, de assistir até o final esse vídeo para entender. Eu já vou falar agora para você, você não vai precisar esperar. E o que é essa situação de umbral que as portas se abrem? Isso está até repetitivo, né? Porque lá no Finados também falam as mesmas coisas. Vejam, meu entendimento da espiritualidade como médium, como projetor astral, como pessoa que vivencia reunião mediúnica toda semana, como pessoa que convive com espíritos obsessores nessas reuniões, como pessoas que incorpora, que dá comunicação de magos negros e de diversos outros tipos de espíritos, o umbral não tem muro. Pense um pouquinho. Se o umbral não tem muro, que sentido faz ter portão? Que sentido faz ter tranca? Ou que sentido faz ter permissão para entrar ou sair? Maravilha, você pegou a ideia. Veja, plano espiritual, meus amigos, ele não é delimitado. As pessoas não ficam aprisionadas. Deus não delimita, olha, aqui é o inferninho, né? O inferno, o purgatório, e você tem que ficar aqui, nesse lugar, nesse vale disso, vale daquilo, né? Neste umbral e tudo mais. Todos os espíritos, assim como você, encarnado, tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Se você quiser agora, né, como dizia a nossa mãe lá antigamente, aparecer, você põe uma melancia na cabeça e sai na rua. Quem que vai te impedir? Ninguém, porque você tem livre-arbítrio. Você pode pegar uma melancia, colocar na cabeça e entrar no fórum da sua cidade? Né? Você pode, é claro que você vai ser expulso depois, mas você pode, você tem livre-arbítrio, mas não faça isso, tá? Não faça. Estou dando um exemplo da questão do livre-arbítrio, né? Mas veja, a questão é que um espírito, ele tem liberdade. Um espírito pode atravessar paredes físicas, quanto mais lá no umbral, né? Um espírito pode ir onde quiser. Veja, se no umbral não tem muro e uma pessoa entra ou sai, não tem portão e não tem controle nesse portão, não tem ninguém contando ali. Quando você desencarna e tem que ir para o umbral, não tem ninguém abrindo uma porta, quem é você? Fulano, deixa eu ver aqui o registro. Entre, e você só vai poder sair no carnaval e no finados. Veja, gente, é uma ideia que beira o ridículo. Mas tudo bem, existem crenças criadas que esse tipo de situação acontece, tá? Se Deus, olhando pela ótica espírita, pela lógica espiritual, se Deus fosse a ponto, né, um senhor, digamos assim, a ponto de determinar que você precisa ficar num umbral trancado e que ele que autoriza a saída, seria um Deus que castiga, né, que te prende e te castiga. Outro ponto, importantíssimo, olha o pensamento lógico, invoco aí a mente de Kardec. Kardec era professor de lógica. Se você é uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa espiritualizada, um médium sensitivo, tem sensibilidade para perceber as energias, tá? Sensibilidade de perceber, não é sensível. Sensível de fraquejar, sensível de chorar por qualquer coisa, sensível de qualquer coisa estar se machucando. Não é isso. É sensibilidade de sentir, de perceber nuances. Assim como uma pessoa que prova um vinho e diz assim, ó, isso aqui é safra tal, tem fruta tal. Sensibilidade, não é fragilidade. Se você tem essa sensibilidade, essa percepção, imagine Deus, Pai, amoroso, cuidadoso com seus filhos. Porém,
Deus tem um dia do ano que liberta as feras. Ele autoriza que essas feras saiam. E essas feras vão para onde? Para continuar no umbral? Não. Elas vão para a sua casa. Elas vão atrás da sua família. Elas vão onde estão acontecendo as festas, onde as pessoas estão transitando nas ruas, porque afinal de contas é a época do carnaval. Essas pessoas vão pegar você. Esses espíritos vão atrás de você. Opa, para. Isso é uma imaginação. É uma imaginação. Mas espera aí. Se Deus pudesse fazer isso, não seria um Deus Pai, não seria um Deus bom. Seria um Deus sádico. Seria um Deus que quer testar os seus filhos da forma mais grotesca, libertando feras para que pudessem tentar. Porém, a gente sabe que isso não acontece. Os umbrais não têm muros, os umbrais não têm portões, e os espíritos, sim, entram e saem a hora que querem e podem ir onde que querem, onde quiserem. No carnaval, no finado, no seu aniversário. Podem ir no batizado do seu filho, pode estar sentado do seu lado na igreja quando você vai fim de semana. Pode estar assistindo Netflix com você na sala. Então vejam que os espíritos vão onde eles querem. A única coisa que impede deles fazerem algo com você é a sua conduta. Não é quantos evangelhos você faz por semana, não é a quantidade de orações que você faz, se você pensa em Deus, usa um crucifixo, tem um cristal na sua estante, nada disso importa. Se você tem ervas, nada disso importa. É a sua conduta. É como você age e pensa. E muito mais como você age. Tá? Porque às vezes a pessoa, né, expressa uma coisa que é e na verdade não é, age de outro jeito. Então é isso que define se o ambiente que você está vai te transformar em algo negativo ou não. E se vai te transformar, a questão é se você aceita ou não. Quem sabe em certos lugares você não possa ser justamente o ponto de equilíbrio, para que as trevas não tomem conta das coisas. Quem sabe em certas aglomerações, uma quantidade de pessoas boas lá, desejando realmente festejar e se alegrar, com amor, com alegria, com carinho, pela arte, pela beleza. Quem sabe essas pessoas lá não estão criando um contrapeso contra forças do mal, evitando os excessos. É claro que o excesso é responsabilidade de cada um, e não de um espírito que sai do umbral. Se você, meu amigo, minha amiga, é daquele que sai no carnaval, bebe, acorda, caído no meio-fio, não é culpa do obsessor, não é culpa do espírito do umbral, é culpa sua. Se você faz coisas erradas, faz um sexo inseguro no carnaval, aproveita a festividade para exacerbar a sua catarse emocional a esse ponto, então você está indo por um lado autodestrutivo. Então, muito cuidado. Não adianta depois dizer, eu peguei de uma DST, eu tive um problema de relacionamento, uma pessoa me agrediu, eu bebi demais. Isso foi culpa das portas do umbral. É responsabilidade sua. Os ambientes são formados pelas pessoas que lá estão. Se você vai numa aglomeração e chega lá, tem uma aglomeração de muita gente discutindo, brigando, bebendo, não fique lá. Vá para outro lugar, onde as pessoas sim estão festejando mais alegremente. E não com aquele foco do excesso em todos os aspectos. E é claro, evite sempre os vícios, evite os exageros, evite os excessos de todo o tipo. Tudo que é excesso não faz bem. Então, meus amigos, saiam dessa crença que existem espíritos que são libertados, que você vai ser tomado por energias. Você precisa entender que você, como médium, tem sensibilidade e não fragilidade. Você pode resistir a forças, você pode gerar energias contrárias, sempre se proteger e conduzir o ambiente onde você está. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz e luz sempre onde quer que você vá.